Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago-vos mais um vídeo com a temática do Dia dos Namorados e trago-vos duas opções de maquilhagem para usarem nesse mesmo dia, uma mais natural e uma um bocadinho mais tchanã para dar para todos os gostos, por isso continuem a assistir para verem como é que eu fiz. Antes de mais, a pele base é exatamente igual para as duas, só vou fazer uma alteraçãozinha depois na segunda maquilhagem, mas é uma coisa simples, portanto vou fazer a minha rotina de pele normal, vou começar por aplicar o meu corretor em tom verde para tapar um bocadinho as minhas vermelhidões, as minhas borbulhas e depois vou com o Camouflage Cream passar por cima desse mesmo corretor verde que eu apliquei. Agora para a base, eu estou aqui a misturar uma base com um produto da Catrice para mudar a cor da base para ficar mais clara, porque esta estava um bocadinho mais escura e dependendo do tipo de pele que vocês querem, também vai depender o tipo de base que vocês querem. Se quiserem uma pele mais natural, vão ter que usar uma base com uma cobertura um bocadinho mais leve. Se quiserem uma pele assim mais limpinha, assim de boneca, vão ter de usar uma base com uma cobertura um bocadinho mais alta. Eu neste caso estou a aplicar a base com o pincel, porque esta base funciona melhor com ele. E em seguida eu vou aplicar o meu corretor, neste caso vocês aplicam o vosso corretor preferido, depois é só espalhar e eu vou aproveitar e utilizar o corretor para colocar um bocadinho na pálpebra para funcionar já como um primer de sombras e não termos de estar a gastar primer e assim também ficamos com a pálpebra exatamente toda da mesma cor, sem grandes falhas. Agora, isto é opcional, mas eu vou com um iluminador líquido aplicar apenas na zona ali das maçãs do rosto para dar assim um toquezinho de brilho. Depois vou com um pó solto aplicar na zona das olheiras e mesmo no olho para selar todo o corretor que eu apliquei, ter a certeza que fica tudo no sítio e que não vai sair dali, porque nós queremos que a nossa maquilhagem dure o dia todo, não é? Óbvio que sim. Agora vou com um pincel maiorzinho e com um pó compacto translúcido aplicar no restante rosto para ter certeza que fica tudo matificado, porque é algo que eu prefiro. Para as sobrancelhas, eu a única coisa que vou fazer é primeiramente penteá-las para tirar também todo o pó e base que possa ter ficado, porque eu não sou uma pessoa que faça as sobrancelhas porque não sinto necessidade, mas vocês façam as sobrancelhas como bem entenderem. Eu apenas penteio e depois coloco um gel de sobrancelhas transparente para deixar os pelinhos todos no sítio. Agora vou passar para o contorno. Neste caso não é propriamente um contorno, eu não costumo fazer contorno propriamente dito, eu faço mesmo só ali um pouco de bronzer, estão a ver, para aquecer mais o rosto. Eu coloco nas maçãs do rosto para afinar e depois um bocadinho na testa também para ficar mais pequenininho. E depois com o que sobra do pincel, que é tipo coisa pouca, ainda passo um bocadinho no nariz, mas é mesmo tipo aquele restinho que já não é quase nada. Agora, se vocês acharem que ele ficou assim um bocadinho mais coisa, esfuma-se ali, que foi o que eu fiz, e vou com um blush assim meio iluminador, estão a ver aquele blush assim com alguns brilhos, aplicar nas minhas maçãs do rosto, porque assim fica uma coisa mais natural e nesta maquilhagem, nesta primeira, é isso que nós queremos. Agora, vamos nos aproximar para mostrar aquilo que eu vou fazer nos olhos, e então, esta parte sim é o que interessa mais, que é os olhos, que é o que vai ser mais natural, e eu primeiramente estou a aplicar uma sombra base, assim, da cor da pele e depois com um pincel assim bastante fofinho vou aplicar uma sombra assim num tom de tijolo no meu côncavo para marcar como deve ser. Isto vai servir como uma sombra de transição. Eu neste caso escolhi esta cor, vocês podem escolher este tom, outro tom, mas eu achei que este tom iria ficar bem nesta maquilhagem. Em seguida, com um pincel mais pequenino e mais preciso, vou com uma sombra um bocadinho mais escura, é assim tipo um castanho acinzentado. Ainda, eu não sou muito boa a descrever cores, mas sim, eu aplico no côncavo e também um pouco no canto externo para dar mais definição ao olhar. Agora vou com um pincel limpo e vou esfumar tudo aquilo que eu já fiz de sombras para ter a certeza que não ficam linhas e nada dessas coisas feias. Queremos que fique uma maquilhagem soft e bonita, sem linhas. Depois vou com um pincel bastante fininho e com uma sombra iluminadora e vou aplicar no arco da sobrancelha e no canto interno para iluminar esses mesmos pontos. Vocês, dependendo da iluminação que preferem, podem usar uma sombra mais forte ou menos forte. Depois é esfumar tudo novamente. E agora vamos passar para a pálpebra móvel. Eu, para esta maquilhagem mais natural, optei por uma sombra cintilante em tons rosa. Isto é tipo um rosa champanhe, digamos assim, para ir puxar um bocadinho a questão do Dia dos Namorados, porque lá está rosa, vermelho, Dia dos Namorados, tem tudo a ver. E esta sombra é bastante pigmentada, mas se vocês não se sentirem confortáveis com esta, utilizem uma assim um bocadinho mais soft. Eu depois ainda fui com a sombra que usei para iluminar o arco da sobrancelha ali no centro da pálpebra, só para dar um brilhinho extra, estou a entender, mesmo só assim uma coisa pouca.
e depois vamos voltar a esfumar tudo para não ficar aquelas linhas feias. Agora, para a zona inferior dos olhos, eu vou utilizar uma sombra assim, tipo rosa fúcsia, porque eu senti que os olhos estavam naturais, mas que precisavam de algum toque mais festivo e então eu queria tentar dar um toque festivo sem que tirasse a questão toda do natural e então optei por colocar uma sombra assim no rosa mais vivo na linha d'água, só para dar assim um toquezinho de cor. E agora vou usar o meu Curvex. Sorry se isto vos faz impressão ver, gente. Eu espero que não. Mas pronto. Aplicar Curvex e depois vou com a minha máscara de pestanas aplicar tanto nas pestanas superiores como inferiores. A máscara de pestanas depende um pouco do acabamento que vocês prefiram. Neste caso eu estou a usar uma máscara de pestanas que fique mais natural, porque é o intuito desta maquilhagem, é uma maquilhagem mais natural. Mas se vocês, mesmo com maquilhagens naturais, gostarem de ter um pestanão, usem a vossa máscara preferida e se quiserem usar a pestana postiça, mesmo uma maquilhagem natural, estejam à vontade. Passando para os lábios, o que eu vou fazer é usar um lip liner num tom nude meio acastanhado e vou delinear os meus lábios. Não vou preencher com o lápis, vou mesmo só delinear. E este lápis é assim num tom mais escuro, porque o batom que nós vamos aplicar, que é isto que vocês estão a ver, é um bocadinho mais claro. Eu gosto de fazer isto de vez em quando, usar um lápis mais escuro e um batom mais claro. Eu neste caso estou a usar assim um nude mais rosado para ir ao encontro aqui do tema, não é? E fica assim esta maquilhagem, esta primeira maquilhagem mais natural. Portanto, vocês estão agora a ver melhor. Como podem ver, é uma maquilhagem que fica natural, não fica assim tchanã, mas nota-se que tem maquilhagem. É aquele tipo meio termo, estão a ver? Para quem não gosta de muita maquilhagem, tem aqui uma excelente opção, um meio termo que nem é muito forte, nem é muito subtil. E agora vamos passar para a nossa segunda maquilhagem. Primeiramente vou só fazer aqui uma coisinha na pele, que é aplicar um iluminador. Eu não apliquei o iluminador há bocado porque, como queria uma coisa mais natural, usei apenas o iluminador líquido, mas eu neste caso quero uma coisa tchanã, portanto vamos aplicar muito iluminador, tanto nas maçãs do rosto, como no nariz, como no arco do cupido, aplicar muito iluminador. Agora, nos olhos, o que eu vou fazer é utilizar uma sombra assim, meia Bordeaux. Sim, isto é Bordeaux, já. Yeah. Uma sombra Bordeaux e vou basicamente fazer a mesma coisa que fiz há bocado. Vou aplicar no canto externo e no côncavo e depois vou esfumar tudo e sim, eu estou a fazer maquilhagem por cima de maquilhagem, porque isto até pode ser uma transformação do dia para a noite. Portanto, tem aqui uma dica. Depois com um pincel mesmo muito fininho, vou com uma sombra castanha, chocolate, meia Bordeaux. Isto são umas cores muito difíceis de escrever, mas basicamente é tipo um Bordeaux chocolate, digamos assim, uma cor um bocadinho mais escura para marcar ainda mais o côncavo. Depois vou esfumar tudo isso que eu já fiz, para ter a certeza que fica tudo limpinho. E agora o que eu optei por colocar na pálpebra móvel foi um pigmento líquido metálico. Este é num tom assim Bordeaux, assim num tom vinho, porque vermelho, vinho, Dia dos Namorados. Vocês estão fartos de perceber o que é que eu estou a querer dizer. Este pigmento tem de se trabalhar de forma bastante rápida, por isso primeiro façam no olho, só depois façam no outro. E o que eu fiz a seguir foi voltar com aquela sombra assim mais Bordeaux e voltar a aplicar a sombra igual como fiz e esfumei em seguida com um pincel limpo. Depois ainda voltei com aquela sombra mais escura e marquei novamente o côncavo para ter a certeza que fica limpo e não fica aquela linha feia, estão a entender? Agora vou novamente com um pigmento líquido, mas desta vez num tom dourado, para iluminar o canto interno. E vou levar ligeiramente para a zona da pálpebra, mesmo só um bocadinho, e depois esfumo com o dedo e vou aproveitar, já que este é bastante iluminador, e vou colocar no arco da sobrancelha também para iluminar e volto a esbater com o dedo, porque estas sombras funcionam bem esbatendo com o dedo. E agora para a zona inferior dos olhos eu optei por colocar um glitter. Sim, porque glitter é vida e como era uma maquilhagem de Chanel eu posso aplicar glitter. Então é um glitter assim meio Bordeaux também. E como ele caiu um bocadinho, eu estive ali a limpar, mas se vocês tiverem cuidado ele não cai muito, mas se for preciso apliquem corretor. E agora vamos a uma segunda camada de máscara de pestanas. Neste caso utilizei a mesma que tinha utilizado. E esta maquilhagem, sim, gente, se quiserem usar pestana postiça, usem pestana postiça. Eu é que optei por não o fazer. Para os lábios, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos manter o batom que temos e fazer um degradê. Eu estou a utilizar assim um batom rosa mais escuro e mais vivo no canto externo dos lábios e então basicamente aplico um bocadinho, depois junto os lábios e depois bato ligeiramente com o dedo
Em seguida eu ainda apliquei um bocadinho do batom que tinha utilizado anteriormente no centro dos lábios, só para fazer com que o degradê ficasse mais bonito, e esbati ligeiramente com o dedo. E agora vocês podem deixar assim, ou então podem fazer como eu fiz e colocar um lip topper, que é vida, ele é super brilhante, é super lindo, mas isto depende um pouco daquilo que vocês forem fazer, né? Se calhar se forem passar um dia dos namorados sozinhas, sim, apliquem isto à vontade. Se forem passar com o namorado, é capaz de ele não gostar muito deste batom, portanto, não utilizem. E ficou assim esta segunda maquilhagem, como podem ver é um bocadinho mais forte, mas mesmo assim não é nada do outro mundo, mas espero que tenham gostado, ponham o gosto se gostaram, comentem a dizer que maquilhagem é que preferem, subscrevam para ver mais vídeos e até ao próximo vídeo.